Fala pessoal, começando aqui mais um Estratégia em Ação, atualização do mês de junho. E antes da gente falar um pouco mais aqui sobre o nosso conteúdo, o que eu estou vendo aqui, enxergando de possibilidades, oportunidades no mercado, já queria pedir para vocês deixarem o gostei nesse vídeo, se inscrever aqui no canal da Genial Investimentos, abrir agora mesmo a sua conta na Genial Investimentos, caso você não tenha, e deixar aqui o seu comentário, se você gosta ou não do nosso conteúdo, dúvidas, perguntas, sugestões, críticas, são todas bem-vindas. Enfim, pedir aqui para o Boni compartilhar a minha tela, para a gente começar aqui então a dar uma olhada sobre como está o comportamento hoje do mercado e o que a gente pode esperar aí para as próximas semanas. Só fazendo um adendo, pessoal, a gente está aqui no caso se aproximando aí do final do mês de junho. Se a gente levar em consideração, a gente então está em um momento em que nós temos final de mês, final de trimestre, final de semestre. Então, se a gente não tem nenhuma grande novidade no cenário, né, global, nas narrativas, eu vejo que as bolsas, os ativos tendem a ter um comportamento um pouco mais ameno. Porque aquilo, pessoal, pense você na figura de um grande gestor de patrimônio, né, um gestor de fundo de investimento, em que você tem que prestar contas mensalmente, trimestralmente, anualmente, enfim. Então, eu vejo que esses momentos são datas em que esse tipo de investidor, esse grande investidor, ele acaba não tomando muito risco se a gente não tiver nenhuma grande novidade. Só que eu vejo que é aí que pode morar o perigo, né? Em que sempre que nós temos um período, digamos, de bonança, né, de tranquilidade, de calmaria, isso pode anteceder uma tempestade, ou seja, um movimento mais forte, e é aí que você precisa estar preparado. Mas só para passar aqui, em relação ao Ibovespa, o que nós temos em relação ao nível de valuation? Será que a gente teve alguma grande mudança? E eu posso dizer com vocês que, por enquanto, não. A gente tem, por exemplo, o Ibovespa negociando aqui numa relação de 8 vezes preço-lucro, ainda abaixo da sua média histórica, que é de 10,6. Lembrando que quando eu falo média histórica, eu estou contabilizando aqui desde 2010, então nos últimos 15 anos. Quando você tem Ibovespa tirando de Petrobras e Vale, neste momento 9,8, a relação preço-lucro, a média é 12. Empresas ligadas à economia doméstica, 9,4, a média histórica é 11,9. Empresas exportadoras, 6,7, a média histórica ali é próximo de 10 vezes. Small caps, 10,3, a média histórica é 14. Mid large caps, empresas de média e grande capitalização, é 7,8 PL projetado para os próximos 12 meses, abaixo ainda da média histórica, 10,3. O earnings yield, que é a relação preço-lucro invertida, é lucro sobre preço, e quando a gente exclui ali, a gente tira a taxa de retorno média de 10 anos de um título indexado à inflação, que você pode dizer o seguinte: qual que é o retorno esperado que eu tenho se eu investir em ações, do que trocar por uma renda fixa, por exemplo. Vejo que nós temos esse indicador próximo da média histórica, mas foi o que eu comentei com vocês. Para mim, isso aqui mostra que o mercado, de certa maneira, já está se posicionando frente a uma expectativa de queda de juros à frente. Hoje, pessoal, que nós temos, diferentemente, por exemplo, do início do mês, que já existia uma expectativa de corte em 2025 da Selic, isso foi empurrado aí um pouco para frente. A expectativa hoje é de manutenção em 15% da taxa de juros ali da Selic, e que a gente teria um primeiro corte lá no início de 2026. E claro, pessoal, isso vai depender do que vai ser praticado em termos de política monetária nos Estados Unidos. Mercado ainda dividido, nós temos os membros, né, do Fed bastante divididos aí sobre vai ter cortes, não vai ter, enfim, pessoal, realmente um mercado bastante aberto. E novamente, é aí que nós temos esse perigo, porque nós temos um cenário em que muita coisa já está precificada, já está ali no preço, e nessa dúvida que existe do investidor sobre os próximos passos, isso pode gerar então esse momento de calmaria antecedendo esse movimento mais direcional à frente. Então é hora de você se planejar, se programar e ter ali, digamos, um script, né, um projeto aí sobre como você pode atuar nos próximos meses, nas próximas semanas, caso a gente tiver um evento de volatilidade. E quando eu falo de evento de volatilidade, pessoal, modo de se dizer, a gente tem que levar também em consideração
coisas que podem surgir aí do Trump. A gente já teve lá o episódio do tarifaço, o mais recente, esse envolvimento aí dos Estados Unidos no conflito entre Irã e Israel. Tudo isso trouxe grande volatilidade, mas depois ali voltou para a sua normalidade. Então esses episódios aí devem continuar acontecendo, é também estar atento a esse tipo de movimento. Bom, aqui é aquela tabelinha básica, né, da relação preço-lucro dos setores. Aqui eu trago para vocês o desempenho em dólares da Bolsa Brasileira frente aos países aqui latino-americanos, se comparando com os Estados Unidos, com China. Não tivemos também grandes novidades nesse sentido, as bolsas ainda seguem com boas performances, esse movimento de rotação, ele ainda de certa maneira traz os seus efeitos. Uma magnitude muito menor, novamente como eu trago aqui para vocês, investidor nesse compasso de espera, e agora é aguardar para a gente saber se essa narrativa de rotação, de enfraquecimento do dólar, ela continua ou a gente vai ter uma mudança à frente. Infelizmente, pessoal, não consigo precisar para vocês os próximos passos. Vejo grande dúvida aí do mercado, dos investidores, os próprios ativos nos transparecem isso. Realmente essa calmaria, esse momento de espera até que algo aí possa acontecer à frente, tá bom? Em relação à simetria, pessoal, a gente tem uma simetria melhor agora do que nós tínhamos no final do mês passado. Então, novamente, pessoal, mais uma vez a gente fez o alerta aqui para vocês de que a Bolsa, né, no mês de maio teve, na verdade foi março, abril, maio, teve um movimento muito forte de alta, então era momento ali de você rever o seu portfólio, reduzir posições mais alavancadas, ficar de olho que foi o que realmente aconteceu. A gente acabou tendo aí um recuo do Ibovespa. O melhor ponto de entrada que eu vejo hoje para a Bolsa Brasileira seria aqui abaixo dos 130 mil pontos. Então é aguardar, eu vejo um momento realmente de indefinição. Não faria nada nesse momento. Tá? Ou a gente espera aí uma nova máxima do Ibovespa para formar um novo padrão de alta, ou a gente realmente aguarda esses novos testes aí que poderiam surgir, esses testes de suporte. Então, novamente, pessoal, é momento de aguardar. Em relação à postura do investidor, veja que nada mudou em relação ao que nós tivemos anteriormente. O investidor que ainda tem a maioria de exposição em ativos mais agressivos, ou seja, betas superiores a 1, mas se a gente comparar com o que a gente teve aí nos últimos relatórios, não tivemos aí nenhuma mudança significativa. Na parte de aluguel, nós temos aqui que as empresas que tiveram mais demanda por aluguel nos últimos 15 dias, a gente teve a Gol, Minerva, Simpar, Auren Energia, Azul, Casas Bahia, Vamos, MRV, Raizen e Pets. A maioria dessas empresas, pessoal, ou tem alguma questão micro que está penalizando a companhia, no caso aqui das empresas do setor aéreo, são os pedidos de recuperação judicial. As demais empresas, a gente vê aqui a penalização desse nível de taxa de juros mais elevada, que acaba prejudicando ainda bastante essas companhias. E aquilo, pessoal, acho que olhando para essa tabelinha aqui, em termos de você buscar oportunidades, eu ficaria mais de olho nas empresas assim, que são hoje prejudicadas por esse ambiente de taxa de juros elevada, como, por exemplo, a Simpar, a Vamos, a Pets aqui, de certa maneira. Essas empresas aqui eu vejo que num cenário de queda de juros um pouco mais definido, um pouco mais claro, essas empresas aqui poderiam chamar bastante atenção, tá, em termos de retorno. E acho que é isso, pessoal, trazer para vocês aqui mais essa, não digo que seria uma atualização, mas só para compartilhar com vocês que esse marasmo que a gente vê no mercado, ele pode ser visto aí como uma oportunidade para você rever o seu portfólio, mas talvez assim não se iludir ou achar que alguma grande oportunidade está surgindo e que a gente não seria penalizado ou não poderia haver algum movimento de queda recente. Na minha opinião, essa indefinição de preços, esse equilíbrio entre comprados e vendidos, a única conclusão que eu posso chegar é que está muito difícil você colocar um cenário de probabilidade para entender se realmente existe uma oportunidade de alta, de você fazer novas compras, ou se os ativos podem continuar caindo. Realmente, sim, Felipe Vilegas, neste momento, em cima do muro, tá? Aguardando as novidades aí do cenário macro. No mês que vem a gente tem um mês aí de menor
atividade lá em Brasília por conta do recesso parlamentar, e todo mundo de olho para saber se vai ter alguma novidade lá dos Estados Unidos. Tá bom? E acho que esse é o principal ponto que eu queria trazer aqui com vocês desse relatório. Realmente, é em cima do muro. Nem sempre a gente vai ter a oportunidade de comprar e vender. É aguardar, é observar, e no caso ali à frente, se caso tiver alguma oportunidade, que a gente esteja preparado para uma atuação. Beleza, pessoal? Então, a gente sempre fica com aquele sentimento aqui de que a gente não conseguiu passar nenhuma orientação para vocês. É como a gente ir no médico e o médico falar assim, olha, não consigo te passar nenhum remédio. Isso aí é uma questão que, com o tempo, naturalmente, as coisas ali vão se consertando. E é mais ou menos isso que eu tenho para passar para vocês. Momento de aguardar, de atenção, e vamos ver aí as cenas dos próximos capítulos. Qualquer, sim, cenário de maior probabilidade de uma alta ou de uma baixa, eu espero estar aqui para compartilhar com vocês. Deixe seu gostei aqui no vídeo, se inscreva no canal, deixe aqui o seu comentário. Um abraço e até a próxima.